Olá, esse é o MW Engenharia de Software e JavaScript com Márcio Wendel. Eu sou Márcio Wendel e hoje eu vou falar sobre a diferença entre TDD e BDD. Normalmente a gente faz o teste depois que já temos o código. É a ordem natural, a gente primeiro cria o código para depois verificar se ele está certo. Só que o TDD ele trabalha numa vertente oposta. Ele trabalha na vertente de você criar o teste antes do código. Mas como é que isso funciona? Basicamente, o TDD ele impõe um ciclo disciplinado, um ciclo que prioriza o teste antes de qualquer linha de código ser feita. E esse ciclo é o Red Green Refactor, em que na etapa Red, que é o vermelho, a gente vai focar na seguinte tarefa. Você escreve um teste de alguma característica do código que você precise, que a regra de negócio imponha. Você vai fazer esse teste e esse teste vai ser feito para falhar. Logo em seguida, você vai para a fase Green. A fase Green vai ser basicamente você tentando fazer o mínimo de código possível para passar no teste que você fez. Assim que você consegue fazer com que passe no teste, você vai para a etapa de Refactor. Refactor, ou em português refatoração, é a etapa que você vai focar em melhorar o código. No Green, você focou só em fazer o teste passar. No Refactor, você vai focar em fazer o teste passar na melhor forma possível. Dado que o Refactor foi concluído, você volta para a etapa do Red. Na etapa do Red, você cria um teste falhando. Na etapa do Green, você faz um mínimo de código de novo. E na etapa de Refactor você melhora. Isso para cada necessidade do seu sistema. Outro ponto importante de ressaltar no TDD é que aqui a gente trabalha principalmente com a ideia de teste de unidade. Ou seja, o TDD ele foca muito na questão dos testes unitários, que é o nível de teste mais baixo. É o teste mais barato de ser feito. Só que o TDD ele trouxe um problema, que era o seguinte: ao fazer o teste primeiro, o que acontecia? O código ele tinha uma quantidade grande de testes, ele estava funcionando, a bateria de testes estava cobrindo os testes de maneira correta. Só que o sistema, mesmo com bateria de testes indicando sua corretude, ele não atendia o negócio. Tipo, o sistema ele estava feito, ele estava correto, mas ele não atendia o negócio. Ou seja, um sistema que ele não atende o negócio, ele não é útil, porque o sistema ele serve para atender a um domínio de um problema já existente. Logo, foi notória uma deficiência no TDD justamente nesse aspecto, que o TDD ele é muito técnico. Ele é uma disciplina muito técnica e ele não olha para os aspectos de negócio, para os aspectos de necessidade do domínio. E justamente para resolver essa questão da deficiência do TDD em relação ao domínio, foi proposta meio que uma evolução do TDD, que era o BDD. BDD significa Behavior Driven Development, ou seja, desenvolvimento guiado por comportamento. O BDD ele é totalmente focado em trazer a automação de testes como uma das suas etapas, mas muito mais do que isso, integrar o time técnico e não técnico. Ou seja, através do BDD você tem uma união entre a equipe técnica e a equipe não técnica. E isso faz com que a construção do sistema seja muito mais alinhada com o negócio. E como é que isso funciona na prática? Basicamente, todos os stakeholders, técnicos e não técnicos, vão se juntar e vão definir os cenários em uma linguagem acessível a todos. Essa linguagem geralmente é o Gherkin, que o Gherkin segue uma sintaxe que é o seguinte: basicamente ele usa uma sintaxe que diz assim: given, dado, quando e então. O dado, quando e então, basicamente o dado ele significa o que precisa ser feito no cenário.
O quando é quando algo acontece. E o então é o resultado final do que foi feito. Ou seja, através do Gherkin, através de cenários feitos nessa sintaxe do dado, quando e então, given, when, then, a equipe técnica e não técnica consegue estabelecer cenários, escrever situações do sistema de forma conjunta, de forma coesa. Em suma, o BDD vai consistir em juntar a equipe, criar os cenários, codificar os cenários para que os cenários passem, refatorar e juntar a equipe de novo para criar novos cenários. Isso parece muito com o ciclo do TDD. Por isso que é dito que BDD é quase como evolução do TDD. Porém, quando você chega na etapa de codificação, você pode sim usar o TDD. Ou seja, na verdade, BDD não é uma evolução do TDD. Porque se fosse uma evolução, ele substituiria, de certa forma, o TDD. O que acontece na realidade, o que acontece na prática, é que o BDD ele é complementar ao TDD. Ambas as técnicas podem ser utilizadas de maneira complementar. Se você utilizar o BDD para juntar todo mundo do time, criar os cenários, codificar os cenários, e na etapa de codificação você utilizar o TDD, vai ser muito proveitoso para você, porque são técnicas complementares, são técnicas que a deficiência do TDD é complementada pelo BDD. Um último ponto que é necessário ressaltar é que a automação de testes no BDD ele é muito mais focada na questão dos testes end-to-end. Ou seja, os cenários criados no BDD muito provavelmente vão ser cenários que serão automatizados através de testes end-to-end, ou seja, um nível de teste maior e mais caro do que os testes de unidade utilizados no Test Driven Development. Então é isso, esse é o canal MW, eu sou Márcio Ender, e se você quiser algum vídeo, pode comentar.